Fala galera, bom dia. Dia é quinta-feira, dia 19 de março. Saindo para mais um dia de trabalho aí. Agora são 8h20 da manhã. E segundo dia aí do isolamento. Pelo menos aqui no Rio, acho que é o segundo dia que tem menos movimento mesmo na rua, né? Efetivamente. Nos outros dias já estava falando em quarentena, mas ainda tinha o mesmo movimento. Então, eu não tenho como ficar dentro de casa, não posso, né? Se eu não trabalhar eu não ganho, então não tem jeito, a gente tem que estar na rua. Hoje eu queria falar do praticamente não, o mesmo assunto de ontem, que é o novo tracker frente ao tracker de modelo anterior, né, numa versão completa. Eu estava dando uma olhada efetivamente na versão mais completa, que seria a Premier 2, e essa versão ela tá com um descontão, né, porque os caras estão fazendo um bota fora desse modelo, e você consegue um carro desse aí por em torno de 92 mil, tá? Seria a Premier 2. Não tem, pra mim não tem, os dois únicos argumentos para você comprar uma nova Tracker frente à Tracker de modelo anterior seria economia de combustível, por exemplo, tá? E valor de revenda, né? Porque realmente o carro de modelo anterior ele vai desvalorizar mais. Agora, se você for falar em termos de plataforma, por exemplo, que aí a gente está falando de uma plataforma D5, não, é a mesma plataforma do Sonic, né? Plataforma Gama. Ele é um SUV que é praticamente um Sonic aumentado, né? E é exatamente por isso que eu não gosto dos SUVs compactos, tá? Porque para mim não justifica você ter um carro que não tem um porta-malas muito maior do que um Sonic hatch como o meu, né? E um carro que também não é muito mais alto para justificar um desempenho aí off-road ou até uma segurança na buraqueira, alguma coisa assim, tá? Mas para quem gosta, eu acho que seria uma opção interessante. Então, se você está falando de um tracker da versão anterior, Premier 2, você está falando de um carro com motor 1.4 turbo, que é o mesmo motor do Cruze, tá? E é um motor que já está no mercado há um tempo, então tem uma oferta de peças, as peças já não são tão caras quanto o motor mais moderno, tá? Você tem receitas de preparação aí bem consolidadas também, né? Se você quiser botar um pelinho a mais, é um motor de 153 cavalos, se eu não me engano, no etanol, originais, tá? E se você for falar em termos de consumo, para o desempenho que esse carro tem, é um consumo aí de uns 7.3, 7.4 no etanol na cidade, tá? Se você falar de um tracker novo, por exemplo, aqui tem um HB20X aqui na minha frente, ó, desse bagrão, eu acho que é a versão que passa, né? Em relação a design, assim, eu acho que é um que passa. Acho que dá pra ter, sabe? Tipo, não é tão feio como bater em mãe. Será que é o Paulo de Tarso que tá ali naquele HB20? Então, continuando a falar do Tracker Premier 2, você vai ter um consumo de 7 e pouco. O novo Tracker você vai ter um consumo aí de 8 e pouco. Não sei se a diferença é tanta. Você tem alguns cavalinhos a mais, né? Uns 17% a menos de economia, segundo a matéria lá acho que da 4 rodas, se eu não me engano, tá? Mas você tem 20 cavalinhos a mais no motor. 20 cavalos? Não, a gente está falando do 1.2, a gente está falando de 132 cavalos, se eu não me engano, frente a 153, sim, 20 cavalinhos a mais, né? Mas eu prefiro em questão de plataforma e tudo. A Premier 2 você dispõe de 6 airbags também, tem de cortina e tem de joelho, tá?
Você tem assistente de partida em rampa, você tem controle de tração e estabilidade, certo? Então eu acho mais interessante a Tracker de modelo anterior, Premier 2, se você conseguir uma boa negociação. Aí se você for ver assim, os concorrentes originais dessa Tracker de modelo anterior, Premier 2, a gente está falando de um Creta 2.0, que é um carrinho maneirinho. A gente está falando de um Renegade 1.8, não gosto muito. A gente está falando, né, de T-Cross, não sei se chega a ser um Highline, mas a gente está falando de um T-Cross mais completinho. A gente está falando de carros aí de 110 mil, pelo menos, tá? Então você pegar um carro que originalmente o valor era 110 mil, conseguir ele a 92, eu já acho, né, bem interessante. Se você for comparar o que você compra com 92 mil da nova Tracker, você vai pegar, eu acho que o primeiro modelo, né, da gama ali com motor 1.2 turbo, tá? Então não sei se o pacote de itens, tem que olhar com mais calma, seria tão completo, tá? Mas é tudo uma questão de opinião mesmo. Eu acho que eu prefiro pegar um carro considerando a confiabilidade, a performance. Eu acho que é uma coisa importante também, entendeu? Um motorzinho desse aí, você dá uma mexida, sendo turbo, você consegue uns 50 cavalinhos a mais. Então assim, se dá um trackerzinho desse aí, com 200 cavalos, por exemplo, é um carrinho interessante. Ele já vem com roda aro 18, né? E tem uma caixa de roda ampla. Se você interessa aí mexer no conjunto de roda e pneu, dá para colocar uma roda maior também, né? Você gosta de mexer em carro e anda sempre no asfalto, alguma coisa assim, dá para dar uma baixadinha nele também, fazer um projetinho, né? Mas aí vai da concepção de cada um, tá? Eu prefiro aquela receita que já está consolidada do que me arriscar no lançamento desse e ter uma infelicidade aí, né? Como alguns donos de Onix Plus tiveram. Acho que é cedo ainda para adquirir esses carros. De repente, depois de um ano de mercado, a gente pode pensar na possibilidade aí, dada a experiência do pessoal, né? Dada aquela coisa toda que a gente fala de avaliação de modelo e tudo. E, pô, tô pra mandar uma mensagem pro Marcelo, que é dono de Onix Plus, pra ele contar a história dele aí, a gente acompanhar. Marcelo, se tu estiver assistindo, eu vou te mandar uma mensagem essa semana aí pelo WhatsApp pra gente combinar. Beleza, meu camarada? A gente faz isso online aí por conta do coronavírus. Falando em coronavírus, gente, lavem as mãos, evitem o contato, evitem visitar os parentes idosos, tá? Se você puder, não saia de casa, evite o transporte público. Então a gente está lidando com uma coisa muito séria e depende de todo mundo para a gente não deixar essa curva ficar muito íngreme, senão a gente pode estar falando aí de uma coisa muito grave, né? De várias mortes e tudo, tá? Então depende muito da gente também. Vamos evitar a disseminação desse vírus aí, beleza, rapaziada? Um abraço, até amanhã. Tamo junto sempre. Valeu!